Opa, Nozel aqui hoje indo para mais um vídeo, senhores, e hoje temos sagas. Depois de tempos, temos novamente sagas. E hoje estou eu, o café e as nossas queridíssimas sagas, senhores, tá? Temos Flash Volume 6, Liga da Justiça 15, Saga do Batman começando a segunda temporada e Novos Titãs Volume 4. E bom, vou tomar o gole de café. Deixa um gostei se gostar desse vídeo. Se for novo por aqui, se inscreve no canal. A gente tem vídeo sempre. Compartilha se tu quiser. Comenta se tu tá pegando alguma dessas sagas e o que tu tá achando delas. Entra no grupo da Sala da Justiça, senhores. A gente tá sempre lá discutindo sobre quadrinhos, sobre jogos, sobre filmes, sobre séries, trazendo notícias, falando sobre tudo envolvendo a DC. No mais é isso, vamos começar. Temos aqui a saga do Flash volume 6, vamos começar por ela. A HQzinha escrita pelo Mark Waid, tá? Temos aqui a capa, temos aqui a contracapa, a lombadinha e tudo que ela compila. E nessa HQ, senhores, a gente vai ver 3 núcleos dessa história. No primeiro, a gente tem a volta da ex do Flash, que é uma mulher que tem alguns problemas da cabeça e que ela é uma vilã, pero no mútil ela acaba se tornando uma heroína. É uma boa história, tá? É bem legal de acompanhar, a gente vê o passado do Wally sendo abordado e da forma como é abordado. E a segunda história a gente vai ter a volta dos Titãs. Dos Titãs, que é basicamente a volta do Wally, do Asa Noturna e da Corey, que é a Estelar. Eles voltam a trabalhar juntos para tentar desmantelar uma gangue que tá tocando terror na cidade do Flash. Eles acabam conseguindo. Porém, nessa época, a gente acaba tendo um Asa Noturna que tá com uma crise de meia-idade, digamos assim, e uma Corey muito raivosa. É uma história bem legal, tá? É bem bacana ver como é que o Wally lida com os Titãs, que é um jeito bem diferente, ele se sente mais confiante. E a gente acaba vendo também o Wally tendo que lidar com alguns problemas interessantes, digamos assim. Afinal, uma gangue é diferente de enfrentar um vilão sozinho. Ele acaba conseguindo desmantelar essa gangue com a ajuda dos Titãs, mas sofrendo algumas consequências no caminho. O Asa Noturna acaba ficando mais triste e o Wally acaba não conseguindo prender todos os vilões. Mas, pelo menos na cidade do Flash, ela não vai atacar mais. E na última história, a gente vai ter uma história do Wally lutando contra esse cara aqui, que é basicamente um cara que tem uma armadura aonde não passa nada, digamos assim. E ele também tem algumas lâminas bem afiadas. Ele acaba sofrendo bastante para conseguir vencer esse vilão, mas no fim, com a ajuda de algum conhecimento, digamos assim, com alguns meios alternativos que ele tem que acabar aprendendo no meio do caminho, ele vence esse vilão. É uma boa história, tá? Eu gostei dessa HQ. É bem legal, é sempre bem bacana ver o Wally e os Titãs trabalhando junto. Então tá aqui, a Saga do Flash volume 6, uma boa HQ. Temos também a Saga da Meu Deus. Temos também a Saga da Liga da Justiça, volume 15, com a capa, com a contracapa e com tudo que ela compila. Aqui temos a lombadinha. E essa história é escrita por várias pessoas, senhores, como vai dar pra ver aqui. Temos Mark Waid, Chuck Dixon, Scott Beatty e Grant Morrison envolvidos no roteiro dessa HQ. É uma HQ que acaba trazendo várias histórias. E na primeira história a gente vê a conclusão do arco do Mark Waid com os alienígenas brancos, onde a gente vê que após o John se libertar, eles conseguem vencer os aliens, mas usando muito da inteligência. Eles levam ele para uma armadilha e acabam fazendo com que os aliens lutem contra eles mesmos. É bem legal a primeira história, tá? É uma boa conclusão, a gente tem sacrifício, a gente tem lutas e a gente tem um roteiro inteligente, cara, porque o jeito que se resolve é um jeito que a gente não esperava. Então, é uma boa primeira história. Na segunda história, a gente já vai ter o Chuck Dixon e o Scotty Beatty. E essa história aqui tem a ver com um arco que saiu há muito tempo atrás, onde vários vilões estavam virando Coringa. E é uma história bem tanto fez, tanto faz, tá? Não tem grandes efeitos, não tem nada muito especial.
É basicamente a Liga da Justiça contra o Dr. Polaris Coringa, tá ligado? E é isso. A gente também vai ter mais uma história do Mark Waid, onde o Papai Noel se junta à Liga da Justiça. E essa aqui eu sou obrigado a dizer que é uma das histórias de natais mais legais que eu já li em uma HQ. Geralmente as histórias de natais elas são bem, tipo, esquecíveis, até ruins. Mas essa aqui, do Homem Borracha explicando pro sobrinho como o Papai Noel entrou na Liga da Justiça, é bem legal, tá? É algo bem legal e diferente que tem nessa HQ aqui. E por último, a gente vai ter, cara, uma história escrita pelo Grant Morrison, já vamos começar por aí. E nessa história a gente vai ter o Gorilla Grodd, tentando vencer a Liga da Justiça. A gente vai ter a Liga da Justiça da Série B indo atrás desse gorila, porém, quando eles percebem que o problema é maior, eles acabam recorrendo à Liga principal. É uma história que traz alguns personagens diferentes e que bota a Liga da Justiça numa situação bem delicada, eu diria. Porém, eu não gostei. Tá, já vou dizer que essa história do Morrison aqui no final eu acabei não gostando. Porque o Morrison, ele escreve o Grodd de uma forma ruim, cara, tá? Aqui, ó. O Grodd, ele é conhecido por ser um dos vilões mais inteligentes do Flash e por ele ter a telecinese, né? Ele consegue controlar a mente das pessoas. E o Mark Waid escreve isso muito bem. Nos Novos 52 isso é escrito muito bem. Na fase do Williamson, tem a melhor história pra mim da fase do Williamson é uma história que tem o Grodd. Porém, o Morrison, ele trata o Grodd como se ele fosse um personagem burro. Tipo, o Gorilla Grodd nessa HQ, ele só quer saber de comer gente e fazer besteira, tá ligado? O Grodd, ele não parece o Grodd. Ele parece algum personagem aleatório que é burro, tá ligado? Tipo, ele fica botando essa baba na boca do Grodd. E aí ele fica falando que vai comer os integrantes da liga. E fica citando, tipo, que ele é canibal. Cara, é muito ruim. Me desculpa, mas eu não consigo gostar. Porque simplesmente o Gorilla Grodd não é o Gorilla Grodd. Isso me tirou totalmente da história em diversos momentos. Mas tirando isso, tem boas histórias, tá? A primeira história é muito boa, a segunda história é legal. E a terceira, que é a do Papai Noel, também é muito boa. Porém, a história do Grodd me tirou totalmente, cara. Sei lá, o Morrison, ele não sabe escrever o Gorilla Grodd. Não deem mais esse personagem na mão dele, por favor. Temos também a estreia da saga do Batman, a segunda temporada, que eu vou continuar pegando no caso, onde temos o prelúdio para a queda do morcego. Temos aqui a capa, temos aqui a contracapa e tudo que ela compila. E temos também a lombadinha. HQ escrita por Chuck Dixon e Doug Moenk, uma coisa assim. Na primeira história, senhores, a gente vai ter a volta do Máscara Negra pro mundo do crime, historinha escrita por Doug Moenk. E basicamente a gente tem a volta dele, a volta do Máscara Negra com a gangue dele. Eles voltam a tentar assombrar Gotham. Essa é uma boa história, tá? A gente tem o Batman agindo do lado de fora, sendo o Batman, e a gente tem também o Batman agindo do lado de dentro da máfia como um capanga do Máscara Negra. É uma história bem legal, tá? Diga-se de passagem. Ver esses dois lados do Batman, ver o Batman mais investigativo e ver o Batman infiltrado é bem bacana, porque a gente vê que, por mais que ele veja o Máscara Negra fazendo maldade, ele não pode se pronunciar até que ela vá passar do ponto, digamos assim. E a gente vê o Máscara Negra retomando o crime em Gotham, mas a gente também vê ele perdendo o crime, logicamente, por causa do Batman. A gente também vê um Batman cansado, cara. A cada história que a gente lê do Homem-Morcego, dessa segunda temporada, a gente vai percebendo como o Batman tá cansado dessa vida. Ele anda fadigado, ele anda com problemas pra dormir, ele anda com problemas pra viver. Então é bem interessante a gente ver como o Batman tá cansando bastante. A gente também vai ter essa história onde tem um porco-espinho atrás do Máscara Negra. Esse aqui é o porco-espinho, tá? E quando zoam ele, ele fica bravo. É uma história bem legal, tá? Ela é bem escrita até. Só que, sei lá, é muito esquisito o visual desse vilão, então às vezes não tem muito como levar a sério.
Mas esse vilão tem uma luta com o Batman num cemitério que é bem bacana. Bem bacana mesmo. Logicamente, o Batman acaba vencendo, mas mais uma vez ele é levado ao seu limite. Até que pela primeira vez a gente vê o Batman desabando. Pela primeira vez nessa saga do Batman, tá ligado? Porque ele vai desabar muitas vezes mais daqui pra frente. A gente também vai ter a história do Caçador, que é esse cara aqui, que é o Batman contra um caçador sanguinário, basicamente, não tem como definir de outro jeito. É uma boa história também, tá? Essa HQ, ela tem algumas histórias curtas, como a do Porco Espinho, que não é Porco Espinho o nome do vilão, tá? Só pra avisar. E a desse caçador aqui, que nunca erra, mas que lógico que contra o Batman ele errou. Mas essas histórias curtas acabam servindo pra mostrar pra gente que o Batman tá realmente fadigado, cara. Ele tá realmente cansado, ele tá realmente, tipo, precisando de um descanso, ele tá precisando de um tempo sem ser o Batman, entende? Só que lógico que ele não para. A gente também vai ter a história do Michael Netzer com uma arte do Scott Hanna, tá? Aqui, ó. Errei. Os desenhos são do Michael Netzer, tá? Os desenhos do Michael Netzer e o roteiro do Chuck Dixon, tá? Cara, é uma arte bem bonita, eu já vou começar por aí. O roteiro é legal, a gente acaba vendo o Batman lutando contra um carinha novo, que é esse gurizinho aqui, que basicamente ele se acha o capitão ou o general, e ele começa a montar o mini exército dele pra tomar Gotham City. Mas o que eu mais gostei nessa história aqui foi a arte, cara. A arte é muito bem desenhada, olha só isso aqui. E sem contar que cara, é uma história bem escrita até, cara. A gente tem esse moleque tentando roubar a cena do crime em Gotham e ele vai começando devagarinho. Ele vai juntando o exército dele e como o crime em Gotham nessa época não tá bem organizado, ele vai conseguindo, cara. E é bem interessante a gente ver que por mais que ele seja pequeno, por mais que ele não tenha tamanho pra essas coisas, ele, cara, tá conseguindo dominar o crime de Gotham. Então, é um personagem que não vai acabar essa história nessa HQ. A história vai acabar prosseguindo pra próxima HQ. E eu gostei, tá? Eu gostei desse personagem e eu espero que a gente veja mais ele no futuro. Porque é bem interessante o jeito que ele lida com as coisas. Ele lida com tudo como se fosse uma guerra. E o Batman consegue perceber que ele não tá contra alguém normal, né? Ele tá contra um estrategista. Tá aqui a saga do Batman, volume 1. Muito bom, tá? Gostei bastante da saga do Batman, volume 1. E pra fechar, nós temos Novos Titãs, a saga dos Novos Titãs, volume 4. Aqui tá a capa, aqui tá a contracapa e tudo que ela compila. Temos também a lombadinha, né? Esqueci de mostrar. Roteiros do nosso amado Jeff Jones, tá? Jeff Jones e Ben Raab. Cara, o Jeff Jones escreve todas as histórias dessa HQ, praticamente. Já vamos começar por aí. E na primeira história a gente tem o fechamento daquele arco do Mutano onde ele foi pra Hollywood. Ele e o Asa Noturna trabalham junto e acabam conseguindo vencer aquele cara e acabam conseguindo desmascarar e mostrar que não foi o Mutano que fez todos aqueles crimes. E também tem essa super heroína aqui. Ela também ajuda bastante, mas a sensação que dá é que tudo que ela quer é ser levada a sério. A primeira história é bem boa, tá? Eu gostei de ver o Mutano como protagonista dessa HQ. Sem contar que no final a gente tem uma porradaria de transmorfo, que é basicamente ela, a vilã, e o Mutano lutando. Lutando até a morte não, né? Que daí não seria a HQ do Mutano. Até um deles desmaiar, que basicamente é a inimiga, tá? A gente vê também a Labareda lidando com dois capangas de peso alto, digamos assim, que é esse carinha aqui. E a parceira dele, que não tá aparecendo só porque eu falei dela. Aqui tá ela, ó. Não é um close muito bom, mas aqui tá ela. Mas a parte mais legal é ver o Mutano lutando contra outro Transmorfo. A gente vê eles virando vários tipos de animais diferentes, até que no final, claro, vai dar o Mutano, né? O guri é bom. Ele recupera a classe dele e ele consegue vários papéis em Hollywood, só que ele rejeita. Porque ele quer viver diferente, cara. Ele quer fazer a vida diferente dessa vez.
e logicamente não dá certo, né? Depois ele volta pra mesmice, indo pros Titãs novamente, o que é um baita acerto do Mutano. É um membro fundamental pros Titãs, gosto muito. A gente também vai ter a continuação dos Novos Titãs do Jeff Jones, com mais uma história envolvendo o Mutano, tá? Basicamente, a gente vê a população da cidade onde os Titãs vivem contraindo a doença do Mutano, enquanto o Mutano fica curado. A gente descobre um pouco mais do passado também do Mutano, de algumas pessoas envolvidas no acidente que ele teve quando aquele animal pegou ele. E a gente vê um professor do passado voltando para tentar ajudar o Mutano, mas no final ele se revela o vilão da HQ, né? Ele que causou tudo aquilo com as crianças e ele que causou a maior confusão. Cara, é uma história muito boa. Já vamos começar por aí. Eu gostei bastante de ver o Mutano sendo bem explorado nessas HQ. A gente acaba vendo como seria se os Titãs, tipo, perdessem o Mutano, tá ligado? E ao mesmo tempo a gente vê vários Mutanos por aí, que são as crianças que acabaram ganhando superpoderes e viraram animais. Porém, é difícil controlar elas porque elas não têm consciência, digamos assim. Elas agem meio que por instinto. No final, tudo acaba dando certo quando o Mutano renuncia da vida dele de humano, afinal, como a gente consegue ver aqui, ele tinha virado humano. Mas, para poder salvar as crianças, ele renuncia a essa humanidade e volta a ser o Beast Boy, o garoto besta. Ele vence, logicamente, o doutor que causou todo esse mal, acaba pegando a cura e cura todas as crianças. O doutor acaba sendo preso e ele prova, assim como provou na primeira HQ, que o transmorfo é ele, tá ligado? O transmorfo que vira animais na DC é o Mutano. Não tem jeito, respeita ele. Até porque o homem animal não vira os animais. Ele adquire as habilidades, né? Cara, é uma história muito boa, eu me diverti bastante lendo essa HQ. Sem contar que é escrito pelo Jeff Jones, né, cara? O Jeff Jones, raramente o homem decepciona. E a gente vai ter o início da próxima história, onde basicamente a gente vai ter a união dos Novos Titãs e da Legião dos Super-Heróis. Mas isso vai acabar ficando para a próxima HQ, porque aqui a gente tem algo bem básico dessa história, que é só os Novos Titãs se juntando com a Legião dos Super-Heróis. Tá aqui, Novos Titãs, volume 4, uma boa HQ, gostei, tá? Dito isso, vamos montar o nosso top dessa vez. Cara, difícil porque eu acabei gostando dessas HQs, mas eu acho que em último lugar fica a Saga da Liga da Justiça, tá? Em quarto lugar, por mais que tenha boas HQs, a história do Morrison me quebrou as pernas, não tem como. Tá aqui, em quarto lugar, Saga da Liga da Justiça. Em segundo lugar, Saga do Flash, com boas histórias, eu gostei de todas as histórias que tem aqui. Mas tá aqui, a Saga do Flash acaba ficando em terceiro lugar, volume 6. Em segundo lugar, a Saga do Batman, a segunda temporada, que começou muito bem, trazendo um conceito diferente desse Batman que tá cada vez mais fadigado. Porém, em primeiro lugar, eu vou ter que deixar a Saga dos Novos Titãs, que também é muito boa e ela trouxe como foco um personagem que eu adoro, que é o Mutano. Eu gosto muito do Mutano, então foi muito legal a gente ver ele tomando o protagonista dessa HQ, praticamente. Esse volume é quase que inteiramente do Mutano, tá ligado? E isso pra mim já é bem legal, porque eu gosto bastante do Mutano. Tá aqui, a Saga dos Novos Titãs foi a melhor pra mim esse mês. Comenta aí se tu leu essas HQ, o que tu acha delas. E no mais é isso. Valeu.